Todo colégio tem um, né? Aquele banheiro no fim do corredor. Sabe qual é? O que ninguém quer usar sozinho. Aquele que a diretoria vive trancando, mas que sempre dá um jeito de abrir. Aposto que você conhece a história. Talvez até tenha feito o desafio quando era mais novo. 3 chutes na porta. 3 palavrões bem alto. Puxar a descarga. E aí, olhar para o espelho. Eu sou o nome do Canaon. E o que eu faço é meio diferente. Eu vasculho os arquivos mortos do folclore brasileiro. Não me interessa esse lance de ouvir falar ou contaram para mim. Eu vou atrás de documentos de verdade, reportagens antigas, laudos de pânico coletivo, livros de história que o tempo tentou esconder. E hoje a gente vai abrir o arquivo de uma das lendas urbanas mais fortes e persistentes do Brasil. Uma entidade que causou evasão escolar, pânico generalizado e que, cara, simplesmente não morre. Hoje, a gente fala sobre a loira do banheiro. Desvendando o fantasma para entender a lenda, primeiro a gente precisa entender quem ou o que é esse fantasma. Ela não é só uma loira qualquer. A descrição é super específica. E isso é importante. Pálida, quase que nem um cadáver. Olhos fundos, geralmente descritos como sem vida ou completamente brancos. Roupa branca, tipo uma mortalha ou um vestido antigo. E tem um detalhe que arrepia a espinha. Relatado em dezenas de escolas. De Manaus até Porto Alegre. Chumaços de algodão. No nariz. Nos ouvidos. Isso não é detalhe aleatório, não. É técnica de funerária mesmo. Ela é literalmente um cadáver que não aceita ficar quieto. Mas o mais fascinante aqui, do ponto de vista da ficção científica, que é minha área de estudo, não é tanto o que ela é onde ela está. O banheiro da escola. Pensa comigo. Não é na casa dela. Não é num cemitério. É num banheiro escolar. Por quê? Porque o banheiro é um espaço limiar. Um lugar público usado para coisas privadas. É onde a vulnerabilidade da adolescência fica mais exposta. É ali que rola bullying, ansiedade social, as primeiras crises de identidade. E tem o espelho. Na mitologia, espelhos nunca são só vidro e prata. São portais, superfícies que capturam a verdade ou que a distorcem. A loira do banheiro é a versão brasileira de um arquétipo global. Lembra da Bloody Mary americana? Da Hanako-san japonesa? Todas presas em espelhos de banheiro. A escola não é só palco da assombração. É o que alimenta ela. A ansiedade adolescente é o combustível que mantém a lenda viva. Mas essa energia toda precisava de um rosto, uma origem. E olha, meus arquivos apontam que a maioria das pistas leva para um nome bem específico. A história de Maria Augusta Guaratinguetá, interior de São Paulo, década de 1880. Maria Augusta de Oliveira, filha de família rica e poderosa. Uma jovem bonita, loira, que foi prometida em casamento, contra a vontade dela, para um homem bem mais velho, mas politicamente influente. A história, documentada em jornais da época e em livros de historiadores da região, conta que Maria Augusta era rebelde. Pouco antes do casamento, ela desafiou a família inteira, vendeu as joias e fugiu. Para onde? Pasmem. No Paris. Ela viveu em Paris por alguns anos,
Mas a liberdade durou pouco. Aos 26 anos, em 1891, Maria Augusta morre. Os documentos oficiais são conflitantes. Alguns falam em tuberculose. Outros, de forma bem mais sinistra, sugerem mal da raiva, hidrofobia, uma doença que distorce o rosto e causa pavor de água. A família, arrasada, exige que o corpo volte para o Brasil. E é aqui que a lenda ganha força. A viagem era longa demais. O corpo precisou ser extensivamente embalsamado para atravessar o Atlântico. O caixão foi selado. Quando chegou em Guaratinguetá, a mãe dela, inconsolável, exigiu ver o rosto da filha. O corpo estava preservado, mas extremamente pálido, vestido de branco, e para manter a integridade do rosto depois da longa viagem, o corpo estava obstruído com algodão. Maria Augusta foi enterrada no jazigo da família, mas a mãe, consumida pela dor, guardou o vestido de noiva que ela nunca usou e um retrato dela em casa. A tragédia estava completa. Quase. O incêndio e a escola anos depois. O casarão da família de Maria Augusta, em Guaratinguetá, pegou fogo. Grande parte da propriedade foi destruída. O terreno ficou abandonado por décadas. Até que lá pelos anos 1900. Sabe o que fizeram ali? O que o progresso sempre faz sobre as cinzas da tragédia. Construíram uma escola. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E não demorou muito. Nos arquivos da escola, nos jornais da cidade, começam a aparecer os primeiros relatos. Alunas que iam ao banheiro construído. Segundo a lenda, exatamente sobre o antigo quarto de Maria Augusta e viam algo no espelho. Uma moça loira, pálida, de vestido branco. O contágio nacional, mas como é que uma tragédia local em Guaratinguetá virou pânico nacional? Isso é o que eu chamo de vírus psíquico. A lenda urbana como o contágio mesmo. A história de Maria Augusta é o paciente zero. Mas a loira do banheiro, que a gente conhece hoje, é um híbrido. Ela é a mistura de Maria Augusta com a Dama de Branco. Outra lenda nossa. De estrada, com a Bloody Mary importada pela cultura pop, e com o medo fundamental que todo mundo tem na escola. Nos anos 70, 80 e 90, os documentários e reportagens sobre o caso de Guaratinguetá não apenas contaram a história, eles espalharam ela. Cada vez que um jornal noticiava um caso de histeria coletiva numa escola, funcionava como vetor de transmissão. Crianças de outra cidade liam ou assistiam. E o vírus encontrava um novo hospedeiro. A loira não precisava mais do casarão. Agora ela vivia em todos os banheiros. Ela se tornou o que, na ficção científica, a gente chama de egrégora, uma forma-pensamento, uma entidade criada e alimentada pela crença coletiva. Nós criamos ela, e agora não conseguimos mais desligar. A evolução da lenda, a lenda evoluiu. Hoje ela não espera mais só no banheiro. Ela é uma creepypasta. É uma corrente de WhatsApp que promete morte se você não repassar. É um desafio de TikTok. A tecnologia muda, mas o ritual de invocação continua o mesmo. Atenção. Nós damos atenção para ela. Damos nosso medo. E ela nos dá uma história. Maria Augusta de Oliveira pode ter morrido em Paris, em 1891. Mas a loira do banheiro está viva. Ela está viva nos azulejos frios, na porta que range, no silêncio desconfortável de um banheiro vazio. Ela está viva toda vez que uma criança, por bravata ou por medo, decide testar o limite entre o nosso mundo.
E o que está do outro lado do vidro? Afinal, você não olhou por cima do ombro agora mesmo, só para ter certeza de que o espelho atrás de você estava vazio?